paz do Senhor, meus irmãos. Eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre esse tempo que a gente está vivendo, né? Esse tempo tão difícil, esse tempo de abandono da fé, esse tempo onde nós estamos tão desconectados com o que realmente importa, né? Onde o que a gente vê é as pessoas buscando a glória para si, né? Buscando o que é de fato passageiro, momentâneo, vai ficar, né? Vai ficar, e daqui da terra nós não levamos nada, essa é a verdade. Bom, eu não sei se quem me ouve, né, quem está me vendo nesse momento, conhece a palavra do nosso Senhor Jesus, ou procura, né, conhecer, está lendo a Bíblia, que é o nosso manual aqui na Terra, mas quando a gente, não é que a gente sabe de toda a verdade, né, mas a gente procura, a gente pega gosto, a gente tem amor pelo Senhor e procura entendê-lo, né? Procura agradá-lo, procura viver aquilo, né? E como que a gente vai conseguir agradar alguém que a gente não conhece, né? Se você sabe que o seu companheiro ele gosta de uma lasanha, você vai fazer uma lasanha para ele, né? Se você sabe que o seu filho ele gosta, né, de um carinho, de um abraço, você vai fazer isso mais vezes, né, para poder agradá-lo. E com Deus não é diferente, né? A gente passa a conhecê-lo mais através da palavra dele. E então a gente vê tudo que está acontecendo e a gente fica muito triste, né, meus irmãos? Porque cada dia que se passa, tá mais difícil as coisas, né? Tá mais difícil a caminhada com o Senhor. Por mais que a gente busque, né? Que a gente jejue, que a gente ore, estão acontecendo coisas o próprio inimigo, ele traz coisas na vida da gente para que a gente venha esmurecer, venha ficar fraco, se sentir fraco na fé. E é por isso que a gente tem que estar vigilante, né? Como diz a palavra de Deus, orai e vigiai, né? Porque nós somos tão pequenos, se a gente for olhar para as Escrituras, a gente vê o quanto Jesus orou, né? O quanto Jesus, ele teve os momentos dele sozinho de oração nos montes, né? Então a gente não pode achar que a gente tem superpoderes, né? Que a gente pode passar as adversidades da vida, né? De qualquer forma, de qualquer jeito, sem estar buscando, sem estar orando, né? Sem estar lendo a palavra de Deus. E é muito triste o tempo que a gente está vivendo hoje, um tempo de abandono da fé, né? Um tempo onde, por nós não conhecermos as Escrituras, a gente acaba seguindo, né, falsos ensinamentos, né? O que eu percebo é que muitas das vezes as pessoas elas estão seguindo qualquer vento, sabe? Qualquer ensinamento, mesmo que não tenham a base bíblica, né? Porque não vivem no profundo, né? Deus, ele não vai falar com a gente de qualquer jeito. Isso não acontece, não adianta. Para o Senhor falar com a gente precisa ter intimidade, né? Escutar a voz dele, discernir. Tem muitas coisas na vida da gente que a gente vai precisar de estar entrando em propósito de oração, buscando, esperando resposta de Deus. E eu vou falar, não é 24 horas, não é 2 dias, uma semana, tem
respostas de Deus que só vão vir depois de 1 ano, 2 anos, né? A Bíblia ela mostra isso para nós, né? Que muitos personagens da Bíblia, né? Eu não gosto de falar personagem porque eu acho a Bíblia tão viva, né? Esse ensinamento que ficou para nós, que eu não gosto de falar personagem, mas você pode ver que muitos deles, às vezes, levaram anos, né, para ter aquela promessa, né, para ter respostas de Deus, enfim, é no profundo mesmo que Deus vai falar conosco, né, meus irmãos. Então, como eu estava falando, é muito triste o tempo que a gente está vivendo, sabe? Ontem eu estava me questionando, né, conversando e pensando, né, me perguntando onde é que a gente vai parar, sabe? Porque a nossa fé, ela tá algo muito raso, sabe? Tá algo muito distante do que realmente Deus quer de nós, né? O que a gente está fazendo com todos os ensinamentos, né, que foi nos dados através da Bíblia, com todo o sofrimento dos discípulos de Jesus, né, lá atrás, né? E hoje também, né? Porque às vezes a gente fala que, foi lá atrás, né? Depois que Jesus, ele deixou a terra, mas não, se você for olhar nos países do Oriente Médio, os cristãos, eles estão sendo perseguidos, né? Estão sendo mortos, né? Lá na Síria mesmo, é muito triste o que está acontecendo. Tem famílias que estão há dias presas, né? Algumas têm os seus documentos apreendidos, passaporte, né? Muitas famílias não tá tendo acesso à comida, a hospitais. Então não é algo distante de nós, né? É algo muito próximo, mas como nós somos tão egoístas, então a gente acha que por ser em outro país não é com a gente, né? Então isso não chega para nós da forma que deveria chegar, essa é a verdade, né? Não dói da forma que deveria doer, né? Porque somos todos um povo, né? E eu fui muito longe ontem, sabe? Eu tava pensando muito em tudo isso, sabe? Todo esse abandono de fé, né? Porque eu creio assim, se Deus mostra algo para nós, né? Se aquilo testifica no nosso coração, se de repente ao analisarmos as escrituras, Deus fala conosco, eu sempre falo assim, faça a prova com Deus, porque Deus responde, não importa o tempo que demore, Deus responde. E eu fico assim pensando, como que a gente pode, de repente, depois de ter tantas experiências com o Senhor, dele falar tanto com a gente abandonar aquilo ali, sabe? Porque um determinado pastor, né, falou que não é assim, ou porque uma determinada congregação não segue mais, né? E tudo que Deus falou com você, né? E tudo que Deus transformou, né? E toda a libertação que você teve. Porque eu acho assim, a palavra de Deus ela é bem clara, né? E vai nos dizer que nós não pertencemos a este mundo. Nós somos peregrinos nessa terra, né? Tudo que você está na terra, você precisa comer, você precisa continuar vivendo, mas você tem que ter um senso do certo e do errado. Né? Não é você seguir qualquer vento, não. Se você está em espírito, você sabe o que é certo e errado para a tua vida, né? Se nós estamos cheios, né, da presença de Deus e queremos fazer a vontade de Deus, Ele vai nos mostrar, Ele vai nos direcionar a fazer o certo, né? A fazer o correto, a abandonar aquilo que não agrada ao Senhor, né? E eu sinto dizer, viu, irmãos, são muitas as coisas que o mundo, ele nos oferece para poder tirar a gente do foco, pra gente ir se sujando, né? Como diz a palavra, aquele que se suja, se suje mais, né? Aquele que se santifique ainda mais, né? Então é uma escolha.
Eu acho assim, é uma escolha, eu acho, né, eu tenho certeza, é uma escolha, sabe? Nós não estamos aqui somente para acordar um belo dia, estudar, trabalhar, comer, casar e morrer. Não existe isso. Nós estamos aqui correndo uma corrida. Nós estamos aqui com um processo de santificação, sabe? Muitas pessoas, elas esnobam, né? Elas dão risada, né, das pessoas. Quando a gente tem um encontro com Deus, eu vou falar, a gente não quer mais pertencer, sabe, a esse mundo. A gente não dá valor aos tesouros desse mundo, às coisas, às riquezas desse mundo, sabe, as mentiras desse mundo, porque na verdade é tudo mentira. A gente quer mais é buscar Deus, e a gente chora, sabe, quando vê tudo isso acontecendo, as pessoas abandonando, trocando o Senhor por tão pouca coisa, sabe? Não que se te oferecesse 1 bilhão, sabe, ou sei lá, um grande sonho seu, você trocaria o Senhor, não. A eternidade não tem valor, sabe? Eu tava refletindo esses dias e o céu é tão precioso, sabe? O céu tem... A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós, né? Nesse meu canal, lá embaixo tem um vídeo onde eu vi um pedacinho do céu. É difícil de acreditar, né? Se fosse alguns anos atrás alguém me falasse isso, eu ia falar, nossa, que santarrona, né? Nossa, é mais especial agora do que qualquer pessoa para poder ver um pedacinho do céu, mas foi algo que aconteceu, foi algo real, que eu demorei muito até mesmo para falar, né? Mas por conta de todo um processo que eu vivi, falei, eu não vou me calar. Eu tenho muitas experiências com o Senhor e eu vou começar a gravá-las, né? E aí eu fiz esse vídeo falando, sabe? E o que eu vi foi algo muito lindo, né? Foi como se fosse um riozinho. E muitas flores de todas as cores, cores vivas, cores que eu não... Parece até que não tem aqui nesse mundo, sabe? Foi uma imagem muito linda, muito rápida, mas era algo que eu estava há muitos anos pedindo pro Senhor, uma experiência. Ele fez sabe assim, só pra eu, acredito, só pra eu ter mais curiosidade, ou pelo momento que eu estava vivendo, buscá-lo mais, né? A gente não sabe os planos de Deus, a gente quer entender Deus, mas tem coisas que eu vou falar, não vem nem ao caso, assim, a gente ficar questionando, sabe? Simplesmente ir, simplesmente seguir, simplesmente deixar ser cuidado por Deus, né? Então, como eu tava falando, depois que a gente acorda para essa verdade, a gente não quer mais ficar, digamos que, né, de bobeira, sabe, nesse mundo. A gente continua cuidando dos filhos, continua vivendo, né, da melhor forma. Só que aquele desejo que as pessoas realmente levem o Senhor a sério e realmente levem a salvação a sério, ele tá muito mais presente nas nossas vidas, sabe? Do que de repente você tá preocupado como que tá seu cabelo, do que de repente você tá preocupado que ano que você vai comprar aquele carro, sabe? Tudo isso fica para trás e você entende que não é isso, sabe? Que o que é deste mundo vai ficar aqui, sabe? Você já foi eu creio que muitos já foram, né, no velório, e você tem grandes reflexões, sabe, naquele momento. E uma delas é realmente isso, sabe? Acabou para aquela pessoa que tá aí, que foi embora, né? Naquele momento, para a eternidade, acabou, né? E o que fica aqui? O que você fez aqui, sabe? O que você buscou? Onde está o seu coração, né? Essa é a verdade. Onde ficou o seu coração aqui no tempo que Deus te deu na terra, né? Então, é um tempo que eu não... É um momento que eu não desejo para ninguém, mas que a gente acaba passando, viu, meus irmãos? Não adianta. E eu até separei aqui uma passagem, quem tiver sua Bíblia aí, que quiser acompanhar, né, que quiser abrir,
Tá lá em Hebreus 12:1, né? Que fala assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e sentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Gente, que palavra forte, né, meus irmãos? A Bíblia é bem clara, né? E ela tem resposta para tudo. Quem abre a palavra tá tendo um encontro com o próprio Deus. Eu não tenho dúvida disso. Eu já tive muitas experiências com o Senhor, assim, de correr lágrimas mesmo, de você falar assim, não é possível. Como Deus responde, né? Como Deus nos responde, Ele faz questão de nos responder, né? E a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz, né? Então, fazendo um breve resumo no que a gente, né, nessa conversa que nós estamos tendo, é sobre isso, meus irmãos, é não desanimar, sabe? É fixar os olhos no que é verdadeiro, sabe? No que é real, no que foi proposto para nós, né? Não deixa seu coração se apegar no ilusório, sabe? Naquilo que passa, né? Porque o que vai ficar de verdade, né, naquele grande dia é o que você fez aqui na Terra, né? É quem você foi, sabe? É tudo muito, muito mais profundo do que a gente acha. Salvação não é brincadeira, e nós não estamos em tempo de brincar, sabe? Acabou. Os sinais estão muito claros sobre a volta de Jesus. Se uma coisa assim que eu costumo falar, né, é que Jesus, ele volta todos os dias, se a gente for parar para pensar, né, para alguém, sabe? A gente dorme e não sabe se vai acordar, porque quem sabe é Deus, né? Às vezes a pessoa atravessa a rua e acontece um acidente e pronto, acabou para ela ali, né? Então Jesus voltou para aquela pessoa. Então a gente brinca muito com o que é santo, com o que é mais sério pra gente. O mais sério pra gente é a nossa salvação, né? E por mais que pareça raso, às vezes você escutar uma pessoa falando de salvação, né? Talvez você não dê muita importância, mas eu vou te falar que é bem melhor você começar a dar importância, porque isso sim é verdadeiro, isso sim é, de fato, né? É o que você veio fazer nessa terra, né? E a gente tá cheio de pecado, sabe? Nós somos pecaminosos demais. E como que a gente vai, de repente, conseguir, né, se aproximar do que é santo, entrar num lugar tão santo que é os céus, né, que é a eternidade, se a gente não busca, né, se limpar, sabe, tirar tudo que há de mal em nós, né, como que a gente não se preocupa com a nossa salvação, né? E eu escutei uma vez, quando eu era criança, né, uma pessoa próxima falando que um vizinho meu, né, ele veio a falecer e ele bebia muito, né? E aí a cunhada dele falou assim: ah, mas de repente ele tá até nos céus, porque não conhecia a palavra. É mais fácil para ele que não conhecia a palavra entrar no reino de Deus do que a gente que conhece. E eu fiquei muito tempo com aquilo na cabeça, e até minha mãe ficou repetindo muito aquilo, sabe? Pra você ver, o inimigo, ele é muito astuto, né? Ele coloca, sabe? Ele coloca a verdade de Deus, né? E transforma como muitas vezes ele mente pra gente, usando, né? Usando a verdade de Deus. Ele é estrategista, né? E aí, depois de muito tempo estudando a Bíblia, né? Depois de adulta, né? Eu li uma passagem que deixa claro para nós que não é assim, sabe? Será que é tão fácil assim Deus entregar o filho dele, né, a preço de cruz,
né? Ele veio como homem, veio mostrar para nós que nós também conseguimos vencer o pecado e o mundo, né? Ele foi para aquela cruz para acontecer uma troca, né? Para a gente ter direito à nossa salvação. E aí, de repente, hoje, a gente começar a brincar com isso, né? A gente não levar a sério e achar que a gente vai ser absolvido. Não. Então, eu vou até abrir aqui, tá? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Fala assim, ó. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Bem claro, né? Bem claro. Ele quem? Deus, né? Punirá os que não conhecem a ele, né? A Deus. E os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tá aí. Quando alguém, de repente, cometer esse mesmo erro, de repente falar essa mesma, né, mentira que eu escutei, né, por muitos anos, tá aí, não tem engano na palavra do Senhor, né? É que muitas das vezes a gente dá tanta importância com outras coisas, né? Vou estudar sobre ciências, vou estudar sobre química, biologia, história do mundo, babá. E o principal, que é a palavra de Deus, a gente não estuda, né? Então a gente acaba sendo levado e guiado por qualquer vento, qualquer mentira, né? E é isso, meus irmãos, é isso que eu vim compartilhar com vocês. Espero fazer mais vídeos e você pode comentar algo que eu possa te ajudar, está te ajudando em oração, ou até mesmo algo que eu possa dentro da palavra estar falando, né? E vamos continuar, vamos perseverar, né? Porque se você quiser fazer a diferença, fazer algo, faz hoje. Faça hoje, porque são 24 horas para você poder fazer algo de diferente na sua vida, para você tomar decisões, né? Então faça hoje. Comece hoje, vai devagarinho, vai do jeito que você consegue nesse dia, né? Porque a gente se esforça para muitas coisas, né? Então a gente tem que se esforçar também para as coisas de Deus. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.